Eliezer Rodrigues, 2 ministros da Saúde em menos de um mês. Exatamente. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, deixou o cargo há poucas horas antes de completar um mês à frente da pasta. Em nota, o Ministério informou que ele pediu demissão. Taixe tomou posse em 17 de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Taixe havia substituído Luiz Henrique Mandetta. Assim como Mandetta, Taixe também apresentou discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas para o combate ao coronavírus. Nos últimos dias, o presidente e Taixe tiveram desentendimentos sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, o decreto que ampliou as atividades essenciais no período da pandemia e a flexibilização mais imediata e mais ampla do comércio. Taixe foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto nesta manhã. Ele esteve com Bolsonaro e depois voltou ao prédio do Ministério da Saúde. A demissão foi anunciada logo depois. Aliás, é uma situação bastante delicada, lembrando o contexto de pandemia que nós estamos vivenciando. E, basicamente, Taixe, quando assumiu a pasta do Ministério da Saúde, havia declarado que realmente tinha por objetivo traçar uma mesma linha de pensamento da que é traçada, que é acreditada e defendida por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Mas o que realmente nós percebemos na prática é de que isso não aconteceu e de que Taixe seguiu uma linha muito parecida, muito próxima a de Luiz Henrique Mandetta. Fato, Lívio Galeno, o presidente Bolsonaro exigiu que os ministros nomeados por ele, por questões técnicas ou políticas, mas que todos mantenham um alinhamento com a sua forma de governar, com as suas ideias, com o seu projeto para esse momento no país. Então as divergências vão se acentuando e chega um momento que ficam insustentáveis. E aí, infelizmente, cria-se um clima de instabilidade, de incertezas, de desânimo, porque nós esperamos, como brasileiros, nesse momento, notícias positivas, engajamento, alguma força que nos permita ver alternativas de superar toda essa crise. Então, o governo federal continua com as suas dificuldades políticas nesse momento, logo no mais alto escalão do Poder Executivo do país, e a torcida é para que, nesse momento, haja mais paciência, tranquilidade, cautela, diálogo. A política é a arte do diálogo. Que se haja mais diálogo no momento de se formar equipes, de se anunciar decisões. O consenso ele deve prevalecer. Eliezer, mas é interessante realmente pegarmos uma das falas, inclusive de campanha de Jair Bolsonaro, dizendo que, caso eleito, ele sempre adotaria uma composição do Ministério, principalmente do primeiro escalão, por critério técnico. Esta é a segunda vez que uma pessoa, um profissional da saúde, é indicado com essas características de ter um perfil técnico e de que é demitido ou que pede demissão, porque as questões técnicas defendidas por este profissional não são de acordo com o que quer Jair Bolsonaro, presidente da República. Isso realmente pode trazer uma consequência bastante negativa para o poder de articulação e até mesmo o poder de tomar decisões do presidente Jair Bolsonaro. Será que ele está, uma das perguntas que pode pairar, será que ele está se contradizendo ou indo contra decisões técnicas e científicas necessárias para este momento? Já é o segundo técnico que realmente sai da pasta. De fato, e isso fragiliza o governo do presidente Bolsonaro. Mas é importante lembrar que mesmo adotando critérios técnicos, científicos, clínicos, há divergências dentro da própria ciência, entre médicos e pesquisadores, há divergências relacionadas ao tratamento para a Covid-19, às formas de flexibilização, se deve haver a abertura do comércio ou não, se já é o momento, se é seguro ou não é. É possível encontrar especialistas, infectologistas, afirmando que já se pode flexibilizar, como também é possível encontrar aqueles que permanecem contra o isolamento social ou a favor, enfim. Eu estou tentando colocar as múltiplas alternativas que são formalizadas por especialistas na área. E daí isso se reflete também na política. Grupos, lideranças e autoridades seguindo uma determinada linha, enquanto outros seguem outra linha e aí a divergência se instala.
Próximo assunto, vamos voltar aqui para a nossa realidade piauiense, vamos ouvir uma pessoa que é membro da oposição ao Palácio de Karnak, que está fazendo cobranças ao governador Wellington Dias. Exatamente. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, deputada Tereza Brito, do PV, apresentou ao governador Wellington Dias uma série de reivindicações que contemplam hospitais de todo o estado. Aproveitei a oportunidade para solicitar a implantação do hospital de campanha em Picos, haja visto que é um hospital colapsado, um hospital muito precário e que atende uma população no entorno de 500 mil pessoas e que não tem outra alternativa, não tem retaguarda de hospital privado, lá tudo tem que ser o Hospital Justino Luiz. Daí a necessidade de um hospital de campanha anexo ao Justino Luiz para atender pacientes clínicos da Covid e também com leitos de UTI. Também solicitamos que seja implantado o mais rápido possível alta complexidade, ou seja, UTI no Hospital de Bom Jesus. Nós vimos a realidade do ano passado, a população naquela região tem medo de adoecer e agora mais do que nunca com a Covid, que é uma doença que não tem cura, que não tem vacina e que está todo mundo com medo. Então lá é muito importante ser instalado o mais rápido possível. É muito distante da capital, é distante de Floriana, é distante de tudo. É preciso urgentemente fazer a implantação desse serviço de alta complexidade. Também solicitei que seja instalado serviço de hemodiálise nos hospitais de alta complexidade do estado do Piauí, nos municípios como Picos, como São Raimundo Nonato, como Uruçuí, Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, porque esse serviço é de fundamental importância. Os pacientes grávidos geralmente podem ter problema renal, então é necessário esse mecanismo para fazer a hemodiálise. Além disso, nós solicitamos que seja testado todos os servidores da saúde no estado do Piauí, desde o servidor da unidade básica aos hospitais, porque eles estão em linha de frente do atendimento a pacientes, de repente eles podem estar contaminados com Covid e estar também contaminando pessoas sem saber. Tá aí o registro da oposição ao Palácio de Karnak, registros realmente necessários para se garantir direitos à população piauiense e também na região sul do estado. Função cumprida como parlamentar, Tereza Brito e toda a sua equipe, investigando, cobrando, apresentando demandas que já existiam e se acentuaram nesse momento de pandemia. De fato, os hospitais regionais de todo o estado precisam de uma estrutura maior para atender uma demanda específica, né? O público com a Covid-19. Então, parlamentares, nesse sentido, estão reforçando o apelo da população, a voz daqueles que mais precisam de um suporte do poder público. Bora mudar de assunto, Eliezer. Nós vamos fazer um registro aqui de uma denúncia muito grave feita por um deputado federal do estado do Piauí. Olha, o recebimento indevido do auxílio emergencial por militares tem sido investigado pelo governo federal. Parlamentares também cobram a apuração e a punição dos envolvidos na fraude. O Brasil acompanha com muita perplexidade a informação de que quase 190 mil militares foram beneficiados pelo auxílio emergencial, cujo auxílio nós aprovamos no parlamento para ajudar as pessoas que têm uma situação financeira lamentavelmente mais sofrida. Com essa informação de que 190 mil militares se beneficiaram desse auxílio, isso nos causa indignação. Por isso eu encaminhei um requerimento ao governo, através do Ministério da Cidadania, pedindo explicações. Isso é verdade? Se é verdade, como aconteceu? É alguma fragilidade que há no sistema para que pessoas que estão fora dos parâmetros de benefício desse auxílio possam acessar? Ou abriu-se o sistema de forma proposital? O Brasil precisa saber o que está acontecendo, porque isso, além de ser ilegal, é imoral. Denúncia grave, Eliezer, deve ser investigado. É triste saber desse tipo de realidade no nosso país. É a corrupção enraizada, generalizada. Muitas vezes, as pessoas comuns, no sentido de não serem autoridade,
são piores do que os próprios políticos, que são apontados como corruptos, como ladrões, como desviadores do dinheiro público. Veja, qual a diferença de alguém que frauda o auxílio emergencial sem ter direito, tirando a comida de muitas famílias que dependem desse auxílio? Qual a diferença de um ser humano assim para um político que roubou uma quantidade grande de dinheiro? É simplesmente a oportunidade. Um teve a oportunidade de roubar, de retirar R$ 600 e outro teve de tirar milhões. A proporção é diferente, mas a índole é a mesma. Ou pior. Eliezer, vamos falar de prazos do Tribunal Regional Eleitoral, porque as eleições estão se aproximando e é necessário estar atento a esses prazos. Sim. Partidos e pré-candidatos já podem contratar, a partir de hoje, empresas responsáveis pela arrecadação de doações de recursos financeiros a serem aplicados na campanha eleitoral deste ano, desde que as plataformas de financiamento coletivo estejam credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Acompanhe mais detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará prazo para que os partidos políticos e pré-candidatos nas eleições de 2020 comecem a arrecadar financiamento através da modalidade financiamento coletivo. Essa modalidade de financiamento é feita através de empresas que fazem o cadastro previamente junto ao TSE, através de link disponibilizado na página do Tribunal Superior. Essa modalidade de financiamento é a novidade trazida nas eleições já de 2018, que continua sendo aplicada nessas eleições de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Controle Interno através dos telefones 2107-9886 e 2107-9883. Muito bem, Eliezer, realmente é uma possibilidade para que os partidos políticos possam arrecadar recursos. Então está aí, mais um prazo aberto que é necessário que aqueles que queiram disputar as eleições de 2020, pode ser no prazo correto, no prazo determinado anteriormente ou em um novo prazo, precisam estar adequados. Sim. Correto, Lívio Galeno. Todas as datas do calendário eleitoral estão vigorando no momento. Isso, inclusive, foi motivo de ação junto ao Supremo Tribunal Federal e nós temos aqui novidades nesse sentido. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou o liminar que mantém o atual calendário eleitoral. O entendimento é que a pandemia causada pelo novo coronavírus, por si só, não é motivo para alterar as regras eleitorais que tratam dos cumprimentos de prazos. Pelo contrário, devem ser preservados os procedimentos já estabelecidos pela Constituição. A ação foi ajuizada pelo Partido Progressistas para flexibilizar os prazos da eleição municipal prevista para outubro deste ano. O ponto principal da ação pedia a suspensão por 30 dias dos prazos para filiação partidária em decorrência da epidemia de Covid-19. Além disso, a legenda argumentou que também seria afetado o cumprimento dos prazos para domicílio eleitoral e desincompatibilização. A ministra Rosa Weber afirmou que, embora a ideia de ampliar os prazos eleitorais com antecedência seja tentadora, a história constitucional recomenda, especialmente em situação de crise, que se busque, no máximo, a preservação dos procedimentos estabelecidos. São palavras da atual presidente do TSE. Eliezer, para encerrar o nosso quadro de hoje, vamos ouvir mais um pré-candidato à Prefeitura Municipal de Teresina. Com quem você conversou? Por unanimidade, o Patriotas escolheu o Major Diego, da Polícia Militar do Piauí, como pré-candidato a prefeito de Teresina. O partido vai entrar na disputa majoritária com chapa pura e já conta com mais de 40 pré-candidatos a vereador da capital. A sigla é da linha de direita, conservadora, assim como o presidente Bolsonaro. Recebemos agora a informação que o senhor se confirma como pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Patriotas, Major Diego. Por que, Major? E o nosso nome foi aclamado pelo Patriota como pré-candidato a prefeito do partido. A gente recebe essa indicação com muita humildade, como uma opção.
com esse sentimento missionário. Eu que sou filho de Teresina, nascido e criado aqui, trabalho há 40 anos, e a gente entende que Teresina precisa de mudança. O patriota representa essa mudança, independente, distante dos três palácios, e a gente espera estar trazendo para a Teresina esse sentimento de mudança de verdade que tanto o teresinense clama. Teresina tem dificuldades em todos os sentidos, principalmente nos principais pilares. Segurança, é uma das cidades mais perigosas do planeta. Saúde, está aí o caos da saúde instalado. Nós temos hoje um momento em que se revela toda a dificuldade da saúde pública municipal, em que as pessoas estão impedidas até de trabalhar por conta da saturação do sistema, que há muito tempo requer investimentos, já vivia saturado, e agora tem esse momento principalmente sendo revelado. Na área da infraestrutura, Teresina precisa de obras estruturantes para a drenagem das águas, saneamento básico, para que as pessoas possam ter uma cidade com mais mobilidade, e isso tudo com transparência, com lisura, né? O grupo que governa a Teresina há mais de 2 décadas, ele está cansado, já deu o que tinha que dar, são nomes que fizeram, prometeram e não fizeram alguma coisa, mas precisa fazer muito mais. A gente, pela primeira vez, o Patriota apresenta uma chapa pura para a Teresina. Nosso candidato a vice tem 2 nomes bons que estão sendo colocados à disposição do Dr. Batista Júnior, que é médico, ginecologista, obstetra, ele é também policial civil, ele é perito no Maranhão e é uma pessoa que agrega muito os médicos, a classe da saúde. Também a doutora Elisvânia, que também é médica, ginecologista, também soma, coloca seu nome à disposição, e a partir de agora nós vamos estar fazendo o plano de governo, juntamente com todos os voluntários, patriotas, pessoas que também não são filiadas, com pessoas técnicas, para apresentar um grande projeto para Teresina, e nós, juntamente com um grupo que vai coordenar isso, vamos estar trabalhando o nome do nosso pré-candidato a vice-prefeito. Tem esses 2 grandes nomes, a doutora Elisvânia e o doutor Batista Júnior, e a gente espera, até o final de junho, estar apresentando essa chapa que representa mudança, independência, liberdade, principalmente para Teresina. A chapa pura, ela exclui aliança com outros partidos, considerando também a estratégia proporcional? A legislação para essa eleição não permite mais coligações proporcionais. Isso não existe mais. Permite coligações majoritárias. Então, algum partido pode entender que nossa proposta é interessante se somar coligando-se majoritariamente. Então, isso aí a gente vai debater no momento certo. Mas os nomes serão de filiados ao Patriota, que tem esse propósito bem claro de apresentar uma chapa independente, distante dos vícios da velha política, com novos nomes. No que diz respeito à pré-campanha, como é que o partido reagir? Estamos em uma pandemia, mas a data da eleição permanece para 4 de outubro. Hoje, as redes sociais, a internet nos permite estar próximo mesmo distância. Então, nós estamos sempre com nossas redes sociais, colocando nossos pontos de vista, e vamos estar construindo publicamente esse plano de governo para Teresina. E com isso a gente quer envolver as pessoas e trazê-las a esse debate importante. Teresina precisa de muito mais. Teresina, na área da segurança, é uma das cidades mais violentas do mundo. A gente quer aperfeiçoar essa rede municipal, trazer as novidades. Por que não aceitaram? O governo federal ofereceu uma escola militar com financiamento público, com recurso federal. Por que não aceitaram a escola militar aqui? A gente quer trazer uma escola militar para Teresina. Entendemos que isso é um avanço. E todos os avanços possíveis. Na área da infraestrutura, nós temos 2 rios perenes que não tem nenhum projeto de piscicultura. Vejam como falham. Na área da indústria, nosso setor industrial está abandonado, as estradas abandonadas,
nós temos muita burocracia. Aqui você passa de 6 meses a 1 ano para abrir uma empresa nessa cidade, enquanto outros estados já avançaram. Isso é feito em poucos dias, com informatização, com tecnologia. Então, Teresina tem muito que avançar, combater a corrupção, enxugar a máquina pública, apresentar todos os gastos públicos com transparência. Isso tudo hoje é possível, temos modelos de cidade que estão apresentando. Nesse momento, por exemplo, do enfrentamento da pandemia do coronavírus, Teresina fez o carnaval, fez um pré-carnaval, gastou milhões de reais. O partido, ele se posiciona como de direita, conservador, alinhado aos princípios do presidente Bolsonaro? Nós somos aliados ao presidente Bolsonaro, o partido a nível nacional tem esse alinhamento. Entendemos que o presidente Bolsonaro está acertando muito, enxugou a máquina pública, está conseguindo combater a corrupção. Por exemplo, quando você tem nas empresas públicas um superávit no primeiro ano de 70 milhões, quando nos anos anteriores você tinha déficit de 30 milhões, então são 100 milhões de reais a mais de lucro dessas empresas públicas. Isso tudo só é possível com a grande gestão. O partido já trabalha com a possibilidade de adiamento das eleições municipais, o que o TSE, o Congresso, deve decidir? Isso é uma realidade que está sendo debatida, a gente acompanha as decisões do TSE e, se houver um adiamento para novembro, naturalmente nós estamos preparados, mas a gente tem que estar pronto para o regramento que está vigente. A eleição está hoje projetada para dia 4 de outubro, com prazos a serem cumpridos, e isso tudo a gente está atento e dentro da legalidade restrita, total, atuando. Mais um pré-candidato à Prefeitura Municipal de Teresina, só que desta vez um realmente que assume mais essa postura de proximidade com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Até o momento estava faltando um pré-candidato assim, abertamente, de direita, defensor dos princípios do presidente Bolsonaro. É uma alternativa, claro. O eleitor é quem vai julgar o que considera melhor para os destinos da capital. Obrigado, Eliezer. Por nada. Política do dia.